Queria dizer que é uma grande honra estar aqui falando com vocês, vendo o nível de discussões e de pessoas e de conhecimento que tem aqui. Eu não sou um grande especialista no tema sustentabilidade, ainda que eu seja um eterno credor deste tema. Então, é uma honra estar aqui falando para vocês. É uma honra poder dividir com vocês um case que a gente tem dentro da nossa empresa, que é o Grupo Pão de Açúcar. Se falou aqui no evento sobre essa falta de compartilhamento de cases que as grandes indústrias têm e que a gente traz muito pouco, e que quando a gente fala de talvez pequenos ou de cases mais pessoais é mais fácil de dividir. E eu fiquei pensando um pouco, por que será que isso acontece, né? Eu acho que acontece pela eterna dicotomia que gera quando uma grande empresa vem aqui e fala sobre um case de sustentabilidade, e sempre pode gerar o pensamento de, pô, mas desse tamanho podia fazer mais, né? E na verdade é um pouco a sensação que eu tive quando eu estava vindo aqui para o Rio. Eu sou de São Paulo, acho que a minha voz meu sotaque já diz isso, e muita gente talvez tenha passado por isso, que é entrar dentro de um avião para vir para o Sustainable Brands e na hora de ir embora pegar outro avião, sabendo que o avião não é a coisa mais sustentável que a gente tem no mundo. Mas na verdade, se a gente também parar e sempre olhar o copo vazio, o que eu poderia fazer de melhor, por que poderia ser maior, por que eu poderia estar vindo de bicicleta de São Paulo até aqui, etc., eu não ia vir. E a gente não ia fazer, e a gente não ia discutir, e a gente não ia ter oportunidade de fazer mais. Então, realmente, vir aqui e compartilhar com vocês esse case, ainda sabendo que sempre gera um sentimento, às vezes, dicotômico, de podia ser mais, podia ser melhor, é um grande prazer e é uma honra para a empresa estar aqui, e a gente espera estar presente cada vez mais e que tenha mais empresas presentes nisso, porque a gente sabe que tem aumentado o que as empresas têm feito. E sustentabilidade, na verdade, a gente enxerga um pouco como a arte de poder amanhã não existir e não precisar ter um tema de sustentabilidade centralizado e discutido, mas sim que tudo seja feito baseado na sustentação para sempre, né? O mundo está de fato acabando, as coisas estão acabando. Eu não sou técnico, eu não sei se é verdade, se o petróleo dura 30 anos ou 50, eu não sei se realmente o clima está aumentando porque isso é natural e a Terra sempre muda de temperatura ou se é o efeito estufa. O que eu sei é que, de fato, a gente está com um problema em São Paulo agora de falta de água, por exemplo. Quem é de lá deve estar ouvindo bastante. Eu sei que, de fato, a poluição faz o nosso olho coçar e faz a gente ter muito mais doença. Eu sei que, de fato, o estresse está matando as pessoas de câncer. E eu sei que, de fato, o mundo está indo numa toada que não é duradoura por muito tempo. Então, fazer ações que o tornem mais duradouro, isso é necessário, isso é incipiente e isso está acontecendo cada vez mais. Então, é um prazer estar aqui com vocês, podendo dividir um dos cases que a gente tem dentro da empresa. Eu tenho um controle. Bom, rapidamente, falando um pouco do grupo, imagino que a maioria já conheça, a gente está representando o maior varejista do Brasil, que é o Grupo Pão de Açúcar, hoje composto de mais de 1.800 lojas. São 5 empresas dentro da holding, uma empresa de eletro e imóveis, que é Casas Bahia e Ponto Frio, que é a Via Varejo. Nós temos uma empresa de .com online, que é a Nova.com. Nós temos uma empresa de malls and properties, que tem inclusive um shopping center aqui no Rio, na Barra, que é o Conviva. E nós temos o varejo, que é o que eu represento aqui, que é o multivarejo. Dentro dessas 1.800 lojas, o multivarejo com o Extra e Pão de Açúcar, a gente tem hoje aproximadamente 900 pontos de venda em todo o Brasil, em todas as regiões do Brasil, em 19 estados do país. Só dando uma ordem de grandeza, o grupo fechou o primeiro trimestre agora com 16,5 bilhões de reais em venda. Então a gente realmente está falando de algo importante e impactante. Por que a gente fala de sustentabilidade dentro do varejo? Por que a gente acha que é importante trazer esse tema dentro, nesse caso, do multivarejo? Quando a gente para olhar, o primeiro ponto importante é que quando a gente fala de um varejo, a gente está falando do elo entre a indústria e o consumidor. Raríssimas indústrias têm hoje o varejo próprio, têm hoje o ponto de venda. Nós somos, em geral, o que conecta nós como pessoas físicas, como consumidores, aos produtos que a indústria está fazendo. Então, muitas vezes você pode ter um produto sustentável na indústria e que se a cadeia toda é insustentável, no final ele não está chegando de maneira sustentável para o consumidor. E nós, como varejo, temos uma responsabilidade e oportunidade de ajudar nesta cadeia e fazer com que a cadeia inteira seja sustentável e não simplesmente ou o produto lá atrás ou a loja lá na frente. E esse é um pouco o case que a gente vai trazer. Fora isso, nós estamos falando de
todas as categorias. A gente tem a oportunidade nas nossas lojas, quando se fala de um hipermercado, de ter todas as categorias. A gente tem roupas, a gente tem bazar, a gente tem coisas automobilísticas, a gente tem comida, a gente tem bebida, a gente tem perecível, a gente tem mercearia. Então a gente tem praticamente uma gama de todas as categorias dos não duráveis hoje para se trabalhar dentro dos nossos pontos de venda e da nossa empresa. A gente fala de um número absurdo de pessoas com quem a gente tem contato. A gente tem dezenas de milhões de pessoas passando nas nossas lojas todo mês, sendo impactadas por algo. Depende de nós imaginar ou criar o que algo quer dizer. A gente está falando do maior empregador privado, a gente tem mais de 150 mil funcionários, então só dentro de casa a gente tem um pequeno mundo para trabalhar de oportunidades. A gente está falando de atuação em todo o país, como eu já falei. Capacidade de gerir operações 24 horas por dia, 7 dias por semana, o tempo todo tem alguma coisa acontecendo dentro das nossas operações, ou seja, o tempo todo nós estamos mexendo com o mundo, de alguma forma. E, por fim, a gente sabe que dentro da nossa empresa, principalmente com a nossa marca Pão de Açúcar, quem é de São Paulo conhece mais, mas quem é do resto do país já deve ter tido algum contato, a gente tem um pioneirismo nesta frente de sustentabilidade dentro do varejo. E isso para a gente dá um grande orgulho, seja lá o que a gente está falando de sustentabilidade, seja lá na esfera social, meio ambiente, econômica ou qualquer outra esfera que cada vez mais, vocês, muitos estudiosos aqui, sabem mais do que eu, que esferas pode se analisar sobre esse tema. O grande ponto é, nós somos um agente de mudança. Nós nos vemos como um agente transformador. É com isso que nós queremos trabalhar dentro do Pão de Açúcar. A gente pode fazer a diferença, a gente pode mudar esta cadeia, e aqui eu trago um case dentro de todos os outros que tem e que poderiam ser tratados, onde a gente acredita que a gente transformou, pelo menos um pouco, a cadeia dentro do todo. Esse case começa lá atrás, com as estações de reciclagem, inclusive em parceria com a Unilever, e hoje em parceria com outras grandes empresas, a gente já tem algumas ações similares. Tem gente da Unilever aqui, estava aqui em cima. Muito obrigado pela parceria. Essas centrais de reciclagem, que inclusive tem 2 exemplos ali fora, onde vocês podem nos ajudar, a gente já coletou mais de 70 mil toneladas de material a ser reciclado, desde o início dessa operação, há um pouco mais de 10 anos. A gente expandiu essa operação para o que a gente chamou de caixa verde. A caixa verde fica próximo ao caixa das lojas, então as pessoas não precisam ir para casa, usar o produto, ou comer, ou o que seja, e voltar para reciclar. Você pode tirar as embalagens e jogar assim que você fizer a compra dentro das caixas verdes. Isso é positivo, mas tem que ter um certo cuidado. Geralmente essas caixas de produto, por exemplo, de uma pasta de dente, você tem o lote, você tem alguns controles nessa embalagem, que se você joga fora, ela pode ser pior amanhã do que você ter essa embalagem com você. Isso sem contar produtos perecíveis que podem estragar se você tirar a embalagem, e aí é mais insustentável do que qualquer coisa, é jogar comida no lixo. Mas ainda assim, esse é um projeto que, dependendo do produto, você pode descortar na hora, é mais fácil, você não carrega peso à toa e vai direto para a reciclagem. Com esses 2 projetos, a gente criou o que a gente chamou de Ciclo Verde TAEC lá atrás. Ciclo Verde TAEC, na verdade, é o projeto que eu vim apresentar e vou entrar mais a fundo agora, mas um pouco menor. Ele trabalhava com um tipo de matéria-prima, que eu já vou contar qual é, e ele trabalhava com um número reduzido de produtos, inclusive de uma das nossas marcas exclusivas, que é a TAEC. A gente expande esse projeto para todas as nossas marcas, com diversos tipos de matéria-prima a serem recicladas e de materiais que são gerados dessa matéria-prima. Então, contando um pouco o que é esse ciclo, na verdade ele é bastante simples. Basta você ir, consumir, preferencialmente nas nossas lojas, mas se não for nas nossas lojas, também voltem com material para entregar para a gente. Vocês trazem esse material descartado dentro das nossas centrais de reciclagem ou nas caixas verdes. A gente separa este material e a gente utiliza esse material de volta e gera novos produtos. Este projeto agora a gente denomina de novo de novo. A gente faz ser novo de novo aquele material que já foi utilizado anteriormente. A princípio isso parece bastante simples. E, a princípio, os números são bastante interessantes. A gente está falando de mais de 1.000 toneladas de material utilizado para fazer embalagens para mais de 40 produtos das nossas marcas exclusivas e mais de 5 milhões de embalagens que a gente já vendeu nesses últimos 5 anos
com a matéria reciclada. Só que há um detalhe importante, a gente não fabrica nada no Pão de Açúcar. Nós somos um varejo. E aí que está a grande maravilha desse projeto. A gente, na verdade, simplesmente é o elo, é o ponto onde a gente arrecada as coisas e começa a movimentar toda a cadeia. Nós não fazemos nada. Nós dependemos de grandes parceiros, como, por exemplo, a Papyrus, que eu queria agradecer que está aqui presente, que faz parte desse projeto, que vai fazer isso virar realidade. Então, como é que funciona e como é que a gente faz, na verdade, esse ciclo que, a princípio, parece tão simples? Consumindo, você vai às nossas lojas e descarta o produto que pode ser reciclado depois, seja ele qual for. Nossas centrais de reciclagem recebem todos os tipos de material reciclado que tem. Nós vamos utilizar o papel ou, com uma inovação que a gente acabou de trazer, o Tetra Pak. Esses dois materiais nós vamos utilizar. Os outros ainda não. Já tem projetos em desenvolvimento para a gente começar a utilizar os outros também. A princípio, utilizamos o papel e o Tetra Pak. Nós levamos eles para cooperativas. Nós temos dezenas de cooperativas parceiras que nós desenvolvemos para esse projeto. Nós geramos mais de 5.000 empregos com essas cooperativas para que elas possam separar todo esse material que a gente vai utilizar. Na verdade, quando a gente gera esse emprego, é simplesmente para separar. A gente que parou e falou, então vamos além, já que a gente vai separar, vamos utilizar esse produto. A gente desenvolveu, mais uma vez, junto com alguns parceiros como a Papyrus, tecnicamente, tipos de papel que poderiam ser gerados de papéis reciclados, que serviriam para embalagens. Então a gente foi lá e fez a matéria-prima. Manda todo esse material, que é separado, né, através dessas dezenas de cooperativas, para esses parceiros nossos. Eles fazem toda a movimentação de matéria para transformar ela num papel reciclado. Inicialmente, no ciclo verde, como eu falei, a gente trabalhava com um único tipo, que chamava-se Vitacarta. Hoje, a gente já trabalha com praticamente todos os tipos de papel que nós compramos da Papyrus, por exemplo, para embalagem, utilizam matéria reciclada. E já temos alguns que utilizam Tetra Pak. Trabalha, faz esse novo material, fala com os nossos fornecedores de produtos de marca exclusiva. A gente está falando de praticamente 300 fornecedores no Brasil, de médio e pequeno porte em sua maioria, salvo raras exceções de grandes indústrias. Desenvolve toda a tecnicidade do produto e a especificação técnica para que exija que ele utilize aquele material para fazer a embalagem. Ele vai no nosso parceiro, compra aquele material, manda para uma gráfica e transforma aquilo numa embalagem, que depois ele vai pôr o produto que ele fabrica dentro e a gente vai vender na nossa loja com a nossa marca exclusiva. Esse ciclo todo de desenvolvimento permite que, além da gente estar envolvendo e trazendo um monte de gente junto com a gente, que a gente efetivamente tangibilize o que é a reciclagem para o nosso consumidor. Hoje a reciclagem, todo mundo sabe, a maioria de nós, aqui presentes, imagino, e cada vez mais pessoas no mundo separam o lixo em casa, mas às vezes a gente vai e compra aquele papel reciclado, que é meio, tem cara de papel reciclado, e utiliza, mas é mais caro, mas eu faço cartão de visita porque pega bem. Mas a gente muitas vezes não sabe que a gente está comprando produtos que você não percebe, mas dentro da embalagem tem um monte de matéria reciclada. Então hoje, quando a gente fala que vendeu mais de 5 milhões de produtos com matéria reciclada dentro, eles têm esse símbolozinho, mas muitos, talvez a maioria até de vocês, nem sabiam que ele tinha material reciclado. Porque, na verdade, ele é muito legal e a gente quer, obviamente, falar do projeto. Mas, mais que tudo, ele foi feito para desenvolver essa cadeia. Ele foi feito para que a gente pudesse pegar esses 5.000 empregados novos, junto com as cooperativas, desenvolver um novo material junto com fornecedores que têm total liberdade e fazem hoje uso disso para outras marcas, que não são as nossas marcas exclusivas. Então, a grande beleza desse projeto é essa transformação de toda a cadeia que a gente pôde fazer e, no final, tangibilizar isso para o consumidor e ele saber que aquele produto que ele jogou fora, aquela embalagem que ele jogou fora na nossa central, não só foi reciclada, como virou de novo um produto que ele pode consumir. E, obviamente, preferencialmente, das nossas marcas dentro das nossas lojas. Então, essa é a beleza do projeto. O que a gente fala? Que ele é um projeto... A gente mostra, a gente fala. Ele é um projeto que causou a transformação da cadeia de valor. Ele transforma a cadeia, ele desenvolve fornecedores de pequeno porte que nunca tiveram uma visão de sustentabilidade a começarem a entender, poxa vida, então eu tenho que comprar aquela matéria-prima. Por quê?
Ah, porque ela tem o reciclado. E você começa a desenvolver, dentro de toda essa cadeia de mais de 300 fornecedores, de diversas gráficas, de dezenas de cooperativas, toda essa mentalidade de que, poxa, nós podemos fazer mais pelo mundo. E aí tem o grande detalhe de tudo. Uma marca exclusiva, e é por isso que a gente usa a marca exclusiva, ela não tem investimento em mídia igual uma grande marca. Ela depende de ser uma marca de custo-benefício. Ela depende de ser uma marca de qualidade comparável com a sua referência, por exemplo, um líder, e mais barata. Então a gente não podia gastar mais fazendo isso. E através do desenvolvimento da cadeia inteira, a gente consegue hoje comprar os papéis dos nossos parceiros para fazer as embalagens absolutamente sem nenhuma oneração de custo versus o que a gente pagava antes com materiais que não utilizavam papel reciclado. Então essa é a grande maravilha e é isso que faz a gente acreditar que ele é de fato um projeto sustentável. Porque ele de fato não onera nenhum pedaço da cadeia, nem o pedaço mais rico, que seria a empresa que de certa forma poderia investir algo. Mas na verdade sustentabilidade para a empresa é continuar gerando seu lucro. E ela também precisa ser sustentável. Então esse é um ciclo que conseguiu fazer com que toda a cadeia, através da transformação dela e através do desenvolvimento dela, pudesse entregar não oneração a nenhuma etapa do processo. Nós pagamos absolutamente o mesmo custo, nossos parceiros vendem mais produto, nossas cooperativas têm muito mais empregados e os nossos fornecedores começam a desenvolver um pouco mais a mentalidade sustentável sem qualquer tipo de custo extra. Pagando exatamente igual ele pagaria comprando o papel que ele quisesse comprar, se ele não seguisse a nossa especificação, e ainda mais óbvio, aumentando o seu elo como empresa, como eu apresentei antes, que é o maior varejista do Brasil, que hoje recebe milhares e milhares de pessoas dentro das lojas e que, portanto, é um bom parceiro de se ter no mundo dos negócios para um pequeno e médio fornecedor. Com isso tudo, a gente acredita que a gente, além disso, se diferencia na cadeia de valor. Nós somos hoje, seguramente, o único varejista que faz esse tipo de processo com suas marcas exclusivas. Então isso nos dá muito orgulho, é um prazer estar aqui falando isso para vocês e por fim dizer que para vocês ajudarem a gente a melhorar isso, a aumentar ainda mais, é muito simples. Basta vocês ou agora ali fora ou como consumidores irem às nossas centrais e colocar mais e mais matéria-prima para a gente. Quanto mais matéria-prima a gente tiver, mais a gente vai conseguir fazer os papéis especificados, plásticos no futuro, Tetra Paks agora, com matéria reciclada, fazendo com que esses 5 milhões de embalagens possam virar 20, 30, 40, todos os produtos que a gente vender possam ter esse tipo de matéria. Então, na verdade, era isso. Eu sou o André, eu sou gerente de marcas exclusivas no Pão de Açúcar, eu não sou da área de sustentabilidade, como eu falei no começo, e eu pedi autorização para meus colegas da área específica de sustentabilidade para dizer que o nosso sonho é que a gente deixe de existir como área de sustentabilidade e que todo mundo possa vir aqui, cada um com seu projeto, e apresentar dentro da sua área o que a gente pode fazer para transformar o mundo. E não só a área de sustentabilidade, sem menosprezar, pelo amor de Deus, a todas as áreas de sustentabilidade aqui presentes. Então é isso, eu tenho mais 42 segundos, se vocês quiserem aplaudir por 40 segundos, e eu bato o tempo exato. Obrigado, gente.